bem, pessoal. Boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui participando desta atividade da DEAP, da Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil. Eu sou a Marilda, sou psicóloga, atuo no setor de apoio à permanência pedagógica, e esta é mais uma iniciativa do Projecta, do Programa de Orientação de Carreira para os Estudantes da Universidade Estadual de Campinas, estudantes de graduação e pós-graduação. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui assistindo este webinário. Espero que esta atividade seja bastante útil, bastante reflexiva e bastante produtiva aí na vida de vocês, pensando que o ingresso no mundo do trabalho, ele é um momento bastante crítico, bastante importante, e é praticamente um portal, né? A gente vai terminando aí a graduação e vai passar por um portal imaginário, né, da saída da universidade para o mundo do trabalho. Talvez alguns já estejam, já tenham tido experiências aí em organizações, em estágio, já estejam trabalhando, e mesmo aqueles que não estão, né, não tiveram nenhuma dessas experiências, certamente teremos aqui informações muito úteis para ajudar vocês a pensarem sobre esse momento muito importante. Então, aqui na DEAP, nós temos organizado várias atividades em duas frentes, né? Uma frente relacionada a processos de aprendizagem e processos de carreira. Então, além deste webinário, eu convido vocês a visitarem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e visitarem também o nosso link de programação das atividades. Provavelmente vocês já receberam o nosso e-mail institucional, somos nós que encaminhamos este e-mail, e a cada semana, né, a cada quinzena, a gente acaba tendo aí uma novidade para poder divulgar e vocês participarem dessas atividades extracurriculares, que certamente são atividades que agregam aí a formação de vocês, né? São atividades de curta duração, a gente sempre traz, em relação aos webinários, profissionais, pesquisadores, professores especialistas em determinadas temáticas como esta, para trazer aí informações de qualidade e informações que possam contribuir para a trajetória de vocês na universidade e pensando já nesse planejamento de carreira após o término da universidade. Então, eu faço parte da equipe está aqui também, como a Juliana, e gostaria de, então, dar início a esta atividade. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje e agradecer já antecipadamente pela disponibilidade, interesse, estar aqui conosco. Eu tive o prazer de conhecer a Luara num congresso brasileiro de psicologia organizacional e do trabalho que aconteceu em julho, no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela e a gente se aproximou. Descobrimos coisas em comuns, porque eu sei que ela tem relações aí aqui próximas em Campinas também. Então, seja muito bem-vinda, Luara. A Luara, ela é psicóloga, doutora em psicologia e coordenadora do curso de graduação em psicologia na Universidade Salgado de Oliveira. É pós-doutoranda em psicologia pela Universidade Católica de Campinas e orientadora de carreira. Então, em seguida, eu já passarei, então, a palavra para a Luara. Vocês fiquem muito à vontade para participar, seja pela mãozinha ou pelo chat. Não precisa de lista de presença, porque o próprio Meet nos fornece aí a participação de quem acessou aqui o link. E ao final desta atividade, a gente também vai dar encaminhamento aos certificados. A gente só pede para vocês aguardarem aí uma semana, pelo menos, para a gente poder processar, e os participantes recebem aí o certificado deste webinário. Então, passo a palavra para você, Luara, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Inclusive, na próxima semana estarei aí em Campinas. Foi bom saber que o tempo por aí também não está tão favorável como aqui no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, né? O tempo está bem complicado e aí a gente acaba sofrendo quem tem um pouquinho de alergia, que é o meu caso. Mas eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá bom? Quero que todos só me deem um ok se estão vendo direitinho. E também continuo aqui no chat para poder ver vocês
E quem tiver dúvidas, quem quiser trazer algum questionamento, alguma reflexão durante a minha apresentação, não há problema algum, tá? Falei para Marilda, olha, eu gosto de trabalhar dessa forma, porque às vezes o aluno fica guardando lá no final, e lá no final já passou um pouco do ponto. Então, fiquem à vontade, não tenho a menor expectativa de ser somente um monólogo, tá? Quero que seja um diálogo, que de alguma forma a gente possa dialogar sobre isso. Como a Marilda falou, Marilda, nós nos conhecemos num congresso da área, e isso já é um ponto para a gente começar a pensar networking, né? Porque a gente conhece alguém no congresso e hoje eu estou aqui tendo a oportunidade de participar desse webinário com vocês. Isso é networking, isso é mais uma das estratégias que vocês vão também utilizar quando estiverem nessa fase de entrada no mercado de trabalho. A única coisa que eu gostaria de pedir a vocês, e sintam-se à vontade para quem quiser e puder, colocar no chat o curso que vocês estão. Engenharia, enfim, zootecnias, ou nem todos esses cursos tem na própria Unicamp, mas eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat a área que vocês são, o curso que vocês estão cursando, ou até mesmo o período, só para eu ter uma ideia base e até afunilar aqui os meus exemplos para as áreas de vocês, tá bom? Então, o nosso tema hoje é Estou me formando e agora? Então, aqui já vi que a Karina colocou que está no 8º semestre, Carolina, licenciatura em música, 8º semestre, já põe finalzinho, engenharia elétrica, química, nutrição. Então, a gente tem várias pessoas aqui. E a grande pergunta é, como ingressar no mercado de trabalho? Lara, como que eu faço isso? Eu vou sair da minha universidade e muitas das vezes a gente tem um grupo de pessoas que são os primeiros da família a entrar no ensino superior e aí é o maior orgulho da família, mas quando ele finaliza o ensino superior e não trabalha na área, ele deixa de ser o orgulho que está estudando na Unicamp para ser o desempregado. Ou aquele que ainda vai estudar mais. Eu, particularmente, vim de uma trajetória, ainda estou na trajetória acadêmica, então fui para graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, estou no meu 2º pós-doutorado, e vira e mexe eu escuto da minha mãe, mas ainda estudando, você não vai trabalhar não, menina? Como se eu não trabalhasse. Então, essa dualidade da sociedade vão vir sempre. E a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer estratégias práticas para vocês, mas não tem como não falar sobre esse currículo e saúde mental. Porque eu sei, vivenciei isso, estudo sobre isso, o quanto é difícil pensar como vai ser o mercado. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? O que tem que ter no currículo? O que não tem que ter no currículo? Algumas coisas vocês conseguem saber facilmente no Google. Né? A gente tem esse recurso hoje em dia. E outras, não. É mais fácil a gente conversar um pouco mais por aqui. Tá? Então, vou passar aqui para vocês. Alguns alunos me perguntam, sejam quem está lá no iniciozinho da graduação, seja quem está até um pouco mais avançado, me perguntam, Luara, não está muito cedo para pensar em planejar minha carreira? Então, eu não precisaria só pensar nas atividades acadêmicas, nas atividades de extensão, porque muitos cursos a gente precisa cumprir uma carga horária mínima de atividades de extensão também, que faz parte da matriz curricular normal. Participar de projetos na faculdade, participar de iniciação científica, fazer estágios, leituras de artigos, fazer as provas, passar nas disciplinas. Sim, claro que vocês precisam fazer isso. Isso faz parte, sim, do planejamento de carreira. Mas não é só isso. E muitas das vezes eu vejo um universitário dizendo para mim, me procurando, porque além dessa área dentro da universidade eu atuo também com orientação de carreira, o universitário vem e ele fala assim, mas professora, eu vou fazer um currículo para quê? Eu não tenho que falar, não tenho experiência. Eu não tenho nenhuma experiência. Então, gente, isso aqui que vocês estão vendo nesse slide, atividades acadêmicas, atividades de extensão, projetos, estágios, e essas são experiências profissionais e que vão sim aparecer no teu currículo.
Obviamente, você não vai colocar no teu currículo de uma forma, assim, bem sucinta, né? Fiz um estágio obrigatório na área X. Não é só assim. Mas entra na parte de quê? Qualificação profissional, experiência profissional no campo, tal, atuando com base X, Y, Z, sendo supervisionado por um... Aí vou afunilar para a minha área de psicologia, para um psicólogo supervisor no meu estágio. Inclusive, colocar o resultado que você teve. Então, se você fez um estágio e durante o seu estágio você atingiu algum resultado, você pode colocar também no seu estágio. Então, por exemplo, de novo na minha área, é óbvio que eu vou sempre estar uma funilada para psicologia, que é a área que eu atuo, mas uma experiência de estágio, onde teve a oportunidade de atuação profissional em atendimento clínico individual, atendimento clínico em grupo. Então, todas essas experiências dentro da universidade são experiências profissionais. Por favor, não quero que vocês saiam aqui dessa palestra, webinário, conversa, sem isso em mente. Se vocês já saírem com isso em mente, para mim já está válido. Porque ouvir de pessoas que saem de 8 semestres, 10 semestres de uma graduação e ouvir que não tem experiência alguma, você depois de ficar 8, 10 semestres, então 4, 5 anos da sua vida e não tem experiência, é muito pouco pensar assim. Eu entendo, obviamente, Lu, eu estou falando de uma experiência profissional no mercado, mas o que vocês vivenciam dentro da universidade é experiência. E olha, Marilda está aqui de prova, arrisco a dizer. Caso aqueles que não seguiram a área acadêmica, como a colega Priscila colocou aqui, o doutorado dela em geociências, talvez ela não esteja nesse barco, mas arrisco dizer que esses anos são os anos mais vocês vão estudar a área de vocês na vida. E que durante a área profissional, obviamente, que vai ser em outra atuação, vai estar na prática, vocês não vão mais sentar para ler quantidade de artigos e se preparar para provas da forma de que vocês se preparam hoje na graduação, tá bom? E aí a gente entra, então, numa grande pergunta. Tá, então o que é a carreira? Carreira não é eu estar no mercado de trabalho? Carreira não é minha CLT toda preenchida? Carreira não é eu dizer para minha família que estou numa empresa e saio ali depende daquela roupa do estereótipo do homem de sucesso ou da mulher de sucesso de carreira. Vocês sabem que tem todo um estereótipo para nossa sociedade ainda, infelizmente, é o que a gente vem quebrando, principalmente a psicologia, com toda a questão da diversidade de estereótipo que existe, mas ainda há. A carreira é aquele teu primo que sai de terno e maletinha indo trabalhar. E muitas vezes nem graduação ele cursou. E aí você fica naquela, poxa, mas você fez essa graduação e não tem uma carreira bem sucedida? Então, refletir sobre isso nos ajuda a pensar que em uma palavra, digamos, teóricas, em termos teóricos, a gente tem esse rapaz aí legal, que é o Mark Savikas. Ele é um professor, mora em Ohio, e ele fez uma ruptura sobre o que era carreira. Que antes, sim, se você perguntar a sua vovó e seu vovô, ou bisavós, quem ainda tem, e perguntar, vovô, quero seguir uma carreira de sucesso, o que eu faço? Pode ter quase certeza que a grande maioria vão dizer, olha, você vai ter que ser advogado, juiz, essa é uma carreira de sucesso. Por quê? Infelizmente, a visão que se tinha de carreira e a visão que se tinha de sucesso era essa. E aí eu gosto muito de trazer o Mark Savikas, apesar da nossa conversa não ser teórica, não ser aula, porque ele traz essa ruptura. Porque ele traz dizendo que carreira não é mais só quando você entra no mercado de trabalho. Carreira não é mais só entrar e ter uma CLT ou empreender. Carreira é uma construção subjetiva que é formada por todas as suas experiências. Experiências passadas, experiências atuais e experiências futuras. Expectativas futuras, na verdade, né? Mas expectativas que você tem para o seu trabalho. Isso é carreira. Então, quando a gente escuta de alguém que eu já ouvi, uma mulher de
35 anos de idade, diz para mim assim, Lara, eu tenho um furo no meu currículo, porque eu engravidei aos 32 e fiquei um tempo sem trabalhar, e agora não consigo entrar no mercado de trabalho, porque eu tenho esse furo, esse gap. E aí eu pergunto, mas você não trabalhou durante esse momento? E a pessoa fala, não trabalhei, porque eu estava cuidando do meu filho. Tá, mas você não desenvolveu nenhuma competência? Porque não sei aqui quantos têm filhos, eu ainda não tenho, então não tenho um lugar para falar, mas quem tem sabe que quantas competências você desenvolve durante cuidar de um recém-nascido. Trabalhar sob pressão, habilidades de organização, horários e uma série de outras coisas que sim entram no currículo. Obviamente, como eu falei anteriormente, não vai entrar no teu currículo, fui ser mãe. Não é assim. Mas são competências desenvolvidas durante e após um período de gestação, tá? Então, entendam isso. Ter essa sacada vai mudar a forma de como vocês se apresentam no mercado, a forma de como vocês se apresentam numa entrevista, a forma de como vocês pensam em empreender, a forma de como vocês escrevem e elaboram o currículo de vocês. Então, a colega Raíssa que colocou da nutrição, imaginemos que a Raíssa vá abrir o consultório, ela quer trabalhar na área como nutricionista e empreendedorismo autônoma. Se a Raíssa for entrar com essa ideia de que ela, nossa, eu tô entrando agora, eu não tenho experiência nenhuma, ninguém vai me querer, ninguém vai contratar o meu serviço porque eu não tenho experiência. Sim, não tem experiência, talvez, na atuação profissional como uma nutricionista com seu CRM na mão, mas você teve as experiências durante a graduação e isso conta. Tá bom, pessoal? Então, hoje, nós temos uma diversidade de campos de atuação profissional. Esse exemplo que eu trouxe da colega Raíssa da nutrição é um exemplo mais comum de você pensar o nutricionista, então ele vai fazer nutrição para quê? Para ser um nutricionista clínico, talvez. Isso acontece muito na psicologia. Eu trouxe até um exemplo, acho que é bom já mostrar para vocês. Na psicologia, a pessoa pensa, você é psicóloga? Sim, sou psicóloga. Que legal, você atende aonde? Onde é seu consultório? Não tem consultório. Não, mas e o seu jaleco branco? Você não é psicóloga? Você não usa o jaleco? Não atendo clinicamente. Ué, mas você não é psicóloga? Sim, só. Mas olha quantas outras coisas eu posso fazer com a graduação em psicologia, por exemplo, nessas caixinhas coloridas que eu trouxe para vocês. E isso, pessoal, se apresenta para todas as áreas e não apenas para psicologia. Estou dando um exemplo, tá? Então, aqui, logo a primeira caixinha, obviamente, vai vir o atendimento clínico, que é o mais comum, digamos assim. Mas tem a área de treinamentos, que você pode trabalhar em empresas como treinadora, tem a área de desenvolvimento pessoal, que você pode não só trabalhar em empresa, mas como trabalhar também individual, você pode trabalhar em grupo. Tem a mentoria pessoal, que é diferente do desenvolvimento pessoal. Tem a mentoria de vida, que também é diferente da pessoal, porque enquanto o desenvolvimento você busca desenvolver uma habilidade, na mentoria muitas vezes você busca descobrir qual é a tua habilidade. E o pessoal e o de vida é que você vai passar para funilar para a tua pessoal, do que você quer para si, e o de vida do que você quer para a sua vida. Sabe por quê, pessoal? Isso é muito importante. Porque a gente está falando de um ponto que, se eu tu dizer que é um dos pontos centrais da nossa vida, que é o trabalho. Quando a gente conhece alguém, a gente pergunta, às vezes, o nome, e às vezes nem o nome, mas você faz o quê? Você é o quê? Esse é o quê é o que você faz, é a sua profissão. Então, muitas das vezes, nós somos totalmente mesmo, estereotipados e nos colocados de acordo com a nossa profissão. Tá, mas você é médico, você é psicóloga, você é o quê? Então, isso é um ponto para a gente avaliar. Porque a profissão e o trabalho, ele é o tempo todo sendo visto, é o tempo todo sendo colocado na nossa vida. E se a gente não lida bem com isso, e principalmente nessa fase de transição,
que eu arrisco dizer que é uma das mais importantes. Inclusive, a minha tese de doutorado é toda só sobre transição universidade, mercado de trabalho. E para vocês verem o nível de importância disso, foi a tese, inclusive, premiada como a melhor tese do Brasil pela CAPES. E eu creio que essa premiação não se diz só a mim, mas à área, ao conteúdo, o tema, porque é urgente. Porque o que a gente tem visto, a quantidade de pessoas que se formam e não atuam na área de formação é absurda. É um dado absurdo, é assustador, de quase 90% das pessoas que se formam não atuam na área. Ou mais, eu tenho um dado super recente, se eu não me engano, agora 2022, de que muitas pessoas, acho que era quase 80%, além de não atuarem na área, atuavam em áreas que não necessitavam nem de um nível superior. Ah, Luara, então a área que não necessita de um nível superior, uma área inferior? Não, eu jamais diria isso. Não é isso. É só que você se preparou. 3, 4, 5 anos, 6, 7, 8 anos da sua vida. Porque muitas vezes vocês saem daqui da graduação e vão fazer pós, né? Vão fazer mestrado, vão fazer doutorado. Então, são 10 anos, às vezes mais, que você se dedica para uma área e você não atua nela. Então, esse é um ponto de importância. Então, aqui são alguns exemplos de consultorias, mentorias e coisas que você pode fazer. E isso não só para psicologia da área da saúde, mas, sei lá, enfermagem, por exemplo, também. Né? A gente sai da enfermagem e a gente pensa que o enfermeiro vai atuar no hospital. Às vezes é um enfermeiro que não atua no hospital. O enfermeiro, ele quer atuar com pesquisa, então ele trabalha dentro de um laboratório. Ou ele quer ser professor, então ele trabalha dentro da universidade. Ele continua sendo enfermeiro de formação, mas trabalha dentro da universidade como professor, como pesquisador. Ou ele trabalha dando treinamentos e desenvolvimentos. Então, ele trabalha dando treinamentos em um laboratório, por exemplo, um laboratório de técnicos de enfermagem, e ele é o treinador, ele é o mentor dessas pessoas. Então, entender que não é só porque você está em uma área onde a maioria das pessoas vão atuar naquele segmento que não há outras possibilidades para vocês. E isso é um ponto importante porque a gente tem uma taxa muito alta também, acredito que na Unicamp não tenha isso, justamente pelo apoio de permanência ao estudante, pelo DEAP, pelo que eu vejo que a instituição promove para vocês, mas a gente tem uma taxa muito grande de pessoas que estão lá no último período ou no penúltimo período e trancam o curso. E evadem, e vão embora. E pensa, não, isso não é para mim. Né? O colega ali, o Daniel, está na área de saneamento ambiental. Não, Laura, mas na verdade não era bem isso. Não é para mim. E ele sai. Porque talvez não verifica e avalia quantas outras coisas ele pode fazer com essa formação, tá? E algo que não dá para falar de trabalho, de mercado, de currículo, de formação, sem falar do mundo digital. O mundo digital está aí. Muitas pessoas são mais digitais, outras um pouco menos, mas não dá para descartar. Né? O João falou que tem bastante assim, na área de física. Olha, evasão de mais 70%. Eu tenho um aluno da área de física. Na verdade, eu tenho até uma história bacana com física, porque além de eu ter tido um aluno de mentoria de física, hoje ele está na área acadêmica, então ele trabalha com pesquisa, ele não é professor, né? Muitas vezes a gente pensa na física, do professor de física, ele é pesquisador, tem um pouco dessa diferença, assim. Ele está cursando ainda, está em doutorado, se não me engano, em física. E tem um outro colega lá da Universidade da Bahia, da Federal da Bahia, que a gente trabalha muito junto, porque a gente tem muita conexão da psicologia com a física. A gente tem algumas análises de dados, inclusive eu utilizei essa análise de dados até mesmo na minha tese, com toda a ajuda desse professor de física. Foi ele, com a visão dele da física, que conseguiu me ajudar a interpretar um dado de identidade profissional. Então, eu queria entender melhor a identidade profissional das pessoas que estavam na graduação
E eu não conseguia compreender aquele dado. E ele, o Marcelo, querido, o professor de física, trabalha no departamento de física, me ajudou a interpretar com programas de avaliação, com programas de análise de dados. Então, são mais áreas e sub-áreas de uma mesma profissão que às vezes a gente não tem muita noção, né? Como se conecta. Mas sim, há uma conexão, é possível, tá? E voltando para o mundo digital, quero trazer duas expressões para vocês. Nem gosto muito de usar nas minhas falas as expressões em inglês, porque a gente meio que subentende que todo mundo entende o inglês, mas tem algumas que não dá para fugir. E uma delas é a FOMO, que é aquele medo que as pessoas têm de perderem alguma informação. Então, são pessoas que estão conectadas o tempo todo. O tempo todo conectadas. Então, ela nunca se acha preparada. Vou falar uma coisa aqui, gente. Posso ser criticada por isso, mas vou falar. Que é, se inscrevam ou procurem uma pós-graduação no Google. E vocês vão ver quantos e-mails vocês vão receber. Não só e-mails, tá? Às vezes ligações, às vezes mensagens pelo WhatsApp. Como seus dados estão, assim, disponíveis de uma forma tão simples que vocês vão receber das mais variadas pós-graduações e especializações que existem. Pós-graduações, como eu posso dizer, é um cuidado, né, que a gente tem para falar. Pós-graduações, assim, se formem em 3, 4 pós-graduações diferentes em 6 meses. Cuidado. Sabe o que é isso? É o fear of missing out. É o medo de ficar de fora. É o medo de não mais. Por que não buscar agora, mesmo quem está no último semestre, buscar dentro do programa de apoio à permanência, buscar dentro da universidade, junto com os professores, junto com os programas, junto com os projetos de pesquisa, o que vocês podem fazer para já saírem especialistas em algo? Porque o especialista não é só aquele que tem um quadro bonito para botar o título de especialista, não. Ele tem o conteúdo para ser um especialista naquela temática. E sim, como graduado. Pensem, gente, a gente está no Brasil, um país onde a gente não atingiu nem as metas mínimas nacionais para graduação. Sim, aumentou muito, muito. Né? Se a gente olhasse, sei lá, 20, 30 anos atrás, o número de pessoas que estavam cursando um nível superior é muito menor, muito menor. Hoje a gente tem um número muito maior, porém, a gente ainda tem um número muito pequeno de quem sai formado, tá? E esse foco como eu disse, é esse medo de não conseguir acompanhar essas atualizações. Esse eu quero saber que as pessoas estão fazendo o tempo inteiro. Não sei se é só para mim, mas sua fala está cortando um pouquinho. Não sei se é o sinal da internet, mas para mim tá dando para te entender, mas teve alguns cortezinhos assim. Eu vou até trocar aqui meu. A Carolina e o João também perceberam isso. Aqui em casa, justamente por eu já trabalhar muito online, eu tenho 2 Wi-Fis, o embaixo e o em cima. Então, quando um tá ruim, eu troco. Troquei para o que tá aqui mais próximo a mim. Vamos ver se melhora. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Então, tá, obrigada. Qualquer coisa pode me falar. Então, caminhando, temos também o JOMO. Já que a gente tem aqueles com medo de ficar por fora, medo de não saber o que está acontecendo, medo de... A gente também tem aquele que já não quer estar conectado, né? Ele se sente até alegre por ser mais seletivo e não estar conectado, né? Então, essa pessoa tem um ponto positivo, mas também, caramba, hoje não há como fugir muito, né? O Leandro comentou aqui que é da matemática pura. Legal, Leandro, que bacana. Então, a gente tem aqui pensar como que a gente pode, então, conectar também, mesmo que seja uma conexão estritamente profissional,
já que a gente não está falando aqui de uma conexão, não estou falando aqui de se conectar no Instagram, no TikTok, nem em outros dispositivos. É óbvio que também ajuda, a gente também tem coisas bacanas nessas redes sociais, mas não é bem isso que a gente está falando quando a gente pensa na carreira. E tem também o metaverso, que não dá para a gente não falar, né? Que é esse universo virtual e que, gente, tá em alguns locais. Eu converso com algumas pessoas, até dentro de universidades, e escuto de colegas, de professores, não, isso é uma coisa, vai passar. Não vai. Pensar nisso. Linguagem de programação, pensar o metaverso tá aí e vai ficar cada vez maior. Então, a gente pensar em como que a gente pode, dentro da nossa área, também aproveitar disso, que não tem como a gente fugir, a gente vai ter que fazer parte. E aí, voltamos na parte da carreira. E a carreira, então, Lara? Vamos de passo a passo. Vou apresentar para vocês aqui um passo a passo de coisas que vocês podem fazer para ajudar a entrar no mercado de trabalho atual. Mercado de trabalho esse que é um mundo atual, corrido, tudo para ontem, tudo muito acelerado. Sim, é o nosso mercado, mas a gente tem coisas que a gente pode colocar em prática e nos ajudar. A primeira delas é refletir sobre sua história de vida. Então, quando a gente pensa, né, em carreira, quando a gente pensa em se preparar para o mercado, reflita sobre sua história de vida. Eu ensino uma técnica que é ter uma linha imaginária e você pensar desde as suas primeiras experiências até hoje. Então, vou dar o exemplo aí do colega do Leandro, está na matemática pura. Leandro, faz uma linha do tempo e pensa desde lá atrás, lá da época do ensino fundamental, médio. O que você fazia? Como você pensava que te ajuda hoje a chegar aqui e pensar, Lara, o que eu vou trabalhar e aonde? Como eu quero trabalhar a matemática na minha vida? Eu quero ensinar a matemática? Não. Eu quero utilizar a matemática para que fins? Para fins infinitos, fins a gente pode utilizar. Então, eu consegui delimitar isso de acordo com a sua história de vida. E não apenas, isso aqui é um alerta, não apenas aqueles sites, que nem vou citar nomes, que vocês vão ver empregos do futuro, XYZ. Empregos que vão acabar, profissões que vão acabar, XYZ. Cuidado com isso. Realmente, claro, não vou ser leviana nem hipócrita de falar que realmente tem profissões que muitas a gente tem a inteligência artificial que nos ajuda muito mais, né? Nos acelera o nosso trabalho. Mas pensar que eu estou em uma profissão, que a minha profissão vai acabar assim, e que eu não vou ter mais o que fazer, e que eu joguei fora 4, 5 anos da minha vida, não é assim que funciona. Mas não pensem só no agora. Não pensem só no meu currículo para eu terminar e entrar no mercado de trabalho agora que eu vou me formar. Mas e a sua história de vida, né? Ao longo de tudo isso. E outro ponto é estabelecer objetivos profissionais. Não só estabelecer, como o próximo, que é organizar os objetivos profissionais com prazos. Isso parece, gente, clichê, parece meio bobo, parece papo de tia, que toda vez que vê fala a mesma coisa. Mas se você não tiver objetivos profissionais para alcançar, vai ser muito mais difícil alcançá-los. E eu digo isso com objetivos claros. Não é assim. Meu objetivo é terminar a graduação, óbvio, tá, tudo bem, é um objetivo. Mas o que mais? Meu objetivo é entrar no mercado de trabalho. Em qual mercado de trabalho? Em qual área? Em qual sub-área? Tem alguma empresa em vista? Você vai trabalhar para si? Tem alguma parceria? E entre os seus colegas de trabalho, vocês estão pensando em abrir algo juntos? Tem algum local no mundo onde essa área que você quer atuar, da matemática, por exemplo, é muito mais bem vista e bem remunerada?
Se tem, você vai para lá, você já tem o idioma para ir para aquele local, você tem visto se aquele local precisa, ou você tem conhecimento e condições de buscar informações. Então, estabelecer um objetivo é muito mais do que só escrever o que eu quero fazer. É como é organizar isso com prazos. Então, por exemplo, vamos dizer que o Leandro, estou usando agora só você, né, Leandro? Que o Leandro queira fazer um doutorado em matemática. Hipótese. O objetivo dele vai ser um objetivo de curto prazo? Não. Médio prazo? Também não. Mas é um objetivo de longo prazo. E quando a gente tem um objetivo de longo prazo, sabe o que a gente tem que fazer? Objetivos menores, que são objetivos de curto e médio prazo. Porque são esses objetivos de curto e médio que vão nos ajudar a alcançar o objetivo de longo prazo. Então, se o objetivo de longo prazo é fazer um doutorado, por exemplo, qual seria um objetivo de curto prazo? Ler o edital e ver quais são os pré-requisitos. Será que há um pré-requisito de ter um projeto? Será que há um pré-requisito de ter um idioma? Ou uma proficiência em algum idioma? Será que há algum pré-requisito de ter algum curso específico? Será que há algum pré-requisito de horário, de tempo? Então, isso é importante. E é assim que se planeja a carreira. E não só fazendo um currículo, distribuindo um currículo. Se planeja a carreira assim, com dados reais, concretos, possíveis de serem alcançados. Beleza? O que mais? Organizar o capital econômico. Isso mesmo, dinheiro. Então, se essa pessoa tem um desejo de atuar, por exemplo, na área de sistemas de informação, agora eu tenho o desejo de abrir uma empresa para mim, como eu tenho um caso de um colega que é formado na área de sistemas, e ele abriu uma empresa de cibersegurança. E aí, nessa empresa, ele atua para várias outras empresas, promovendo essa segurança cibernética. E aí, ele tem uma questão que é um capital econômico para investir na empresa. Então, será que você tem capital econômico para isso? Então, será que talvez nesse momento seria uma parceria? Será que nesse momento seria um investimento financeiro? Ou será que nesse momento seria um outro investimento onde você iria atuar em um local para você ganhar experiência e depois sim você abrir? Então, tudo isso vai depender da realidade de cada um. Não posso vir aqui e jogar para vocês no colo de vocês que vocês vão fazer dessa forma ou não, de acordo com o que eu acho que é certo. Não, de acordo com o que você tem. E, ó, nesse caso, na área de sistemas, eu vi que tem algumas pessoas aqui, então vale comentar, ele teve uma grande crise na empresa por não investir em algo muito importante. Apesar da empresa ter bem sucedida nessa área da cibersegurança, não investir em seres humanos, ou seja, saúde mental. Porque o que estava acontecendo? A gente precisava de uma equipe para que acontecesse isso. E aí, quando não havia uma coesão com a equipe, havia um grande problema em todas as outras áreas. Então, isso é um ponto importante também. Mais um, identificar as competências profissionais. Gente, isso aqui é importantíssimo. Vocês precisam identificar as competências que vocês têm. E vocês podem ser muito claros consigo mesmo. No sentido de, Laura, eu sou ótimo na área de nutrição, mas eu não tenho muita competência para talvez me expor nas redes sociais, ou talvez para gerenciar um consultório, talvez para ter aquela questão financeira de organizar toda a parte financeira que também é necessária. Então, não tem aquela competência, não tem problema. Ninguém é bom em tudo. Também ninguém é ruim em tudo. Então, você vai buscar ajuda profissional para que possa lhe ajudar, lhe auxiliar naquela competência que lhe falta e potencializar aquela competência que você vê que você
tem, que é boa para você, tá? O próximo é desenvolver o capital social, que é o networking. A gente comentou já no início, que até o meu caso com a Marilda. Olha que bacana. A gente iniciou o networking, hoje estou aqui, e amanhã nós podemos ter outras coisas em conjunto, pensamos parecido. Também tenho essa questão do apoio à permanência. Eu acho que isso é mais do que importante, é essencial. Então, faz parte. Então, criem networking, não só na área de vocês, mas fora. Luara, como eu vou fazer isso? Gente, aí não tem desculpa, as redes sociais estão aí. Então, eu já consegui, meu próprio doutorado sanduíche, eu consegui todas as informações para ir para fora, para ir para Portugal, no LinkedIn, com uma pessoa que eu não conheço. Uma pessoa que eu entrei em contato pelo LinkedIn, que eu vi que ela estudava lá na universidade que eu gostaria de estudar. Entrei em contato, mandei uma mensagem, perguntei como é que ela foi, o que precisava para ir, quanto custava, e por aí foi. Então, se conectar com as pessoas faz parte do processo. Então, vocês precisam ganhar e adquirir essa experiência de conexão profissional, tá bom? Mais um passo é o capital psicológico, que são os seus interesses. Luara, sou da área de arquitetura e urbanismo, sou da área de química, mas não sei o que eu quero. Estou me formando agora em engenharia elétrica e eu vou te dizer, não sei o que eu quero. Nem sei o que eu gosto mais, até gosto da disciplina XYZ, até gosto do professor XYZ, mas saber, não sei. É um problema isso? É uma questão. Há solução? Sim. Procura ajuda. Procura profissional para te ajudar. Eu não sei exatamente como funciona na universidade de vocês, na Unicamp, mas não sei se tem um programa de apoio à permanência que possa lhe atender e te ajudar em uma orientação profissional, ou se não tem alguém, um profissional para aplicar essa orientação profissional, possa lhe indicar para um outro profissional que possa lhe ajudar a pensar e entender o que você gosta. Não é possível que você não goste de nada na área. E lembra que a área não é só uma micro área da química. Dá para fazer um monte de coisas com a formação em química. Um monte mesmo. Não só química, como várias outras áreas, tá? Identificar os seus progressos. Importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Pare de só identificar aquilo que falta. Identifica quando você progrediu. Lembra de vocês, quando entraram na graduação e hoje estão, talvez, terminando, né? A Karina está terminando agora arquitetura e urbanismo. Lembra da Karina lá atrás? E a Karina agora, no 8º semestre. Identificar o que progrediu, que competência desenvolveu, o que aprendeu nos estágios, o que aprendeu nas aulas, o que aprendeu nos projetos de extensão, o que aprendeu nos programas que a instituição oferece, o que aprendeu com a vida. Que a carreira, lembra, não é só aonde você trabalhou, mas sim toda a sua vida. Então, ponto importantíssimo, identificar esses progressos. E manter a constância, porque é fácil a gente começar. Começar uma graduação, tá, não é tão fácil, mas é mais fácil começar. Agora, terminar é muito mais difícil. E terminar e atuar na área, infinitamente mais difícil ainda, tá? E aí eu sempre faço essa pausa para uma fase de efeito, né? Que é aquela pausa para a gente falar, que é anime-se com a ideia de conquistar os seus objetivos profissionais. É de verdade, anime-se, fique feliz com isso. Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes a gente fica nervoso, a gente fica com medo, a gente fica pensando, e agora, o que eu vou fazer? Mas se anime com isso. Se anime com a possibilidade de conquistar os objetivos que você colocou. E olha que eu marquei aí os seus objetivos, não os que estão na internet. Não os que estão nos seus colegas. Não os que estão ouvindo com o teu parente ou, enfim, alguém que você admira, que é legal também. Mas são os seus objetivos profissionais. Podem parecer impossíveis nesse momento? Podem.
E às vezes eles são realmente bem difíceis, não impossíveis. O que vai diferenciá-los é a forma que você vai fazer para alcançar, ou seja, as estratégias que você vai elencar. Então, se precisa de um idioma, vamos correr atrás. Se precisa de uma competência, talvez comunicação, e você, caramba, Luara, na comunicação eu travo, não gosto de falar em público, então vamos procurar melhorar isso. Se é uma competência de talvez uma vergonha de aparecer, de tirar uma foto, de fazer um vídeo para divulgar o seu trabalho, vamos melhorar isso. Talvez é uma vergonha, um medo de, ai, como é que eu vou dar aula? Vou ficar lá na frente de todo mundo. Vamos melhorar isso. Ah, um medo de, e se eu fizer um cálculo e não der certo? E como é que eu vou fazer isso? Se for fazer uma conexão, X, Y, Z e der tudo errado, vamos melhorar isso. Então, procure realmente ajuda em quem pode ajudar vocês a melhorar esses aspectos da vida. E cuidado, gente, com a obesidade informacional. Eu sei que aqui a gente está falando, né? Já estou quase uma hora aqui falando com vocês e falando sem parar. Mas às vezes vocês ficam presos a tanta informação, tanta coisa que vocês não sabem nem como começar. Às vezes vocês não sabem nem como começar o dia de vocês. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu atendo todos os dias nas minhas mentorias pessoas assim. Então, ela não sabe nem se ela toma o café, se ela não toma o café. Ela não sabe nem se ela come uma maçã de manhã ou se ela não come uma maçã de manhã. Porque há quem diga para comer a maçã, você tem que comer a maçã e comer a casca da maçã. Porque é na casca da maçã que estão todos os nutrientes da maçã. E aí vem outro e diz, não pode comer a casca da maçã, não. Porque é na casca da maçã que estão todos os agrotóxicos, não come a casca da maçã. E aí vem gente que diz, não come maçã todo dia, porque a maçã tem pico de insulina, é muita frutose na maçã, não pode comer maçã. E vem outro e diz, não, uma maçã por dia é o segredo da beleza, tá lá na capa, estampado lá na revista. Então, gente, no final das contas, a pessoa nem sabe se ela come maçã ou se ela não come maçã. A gente tem aqui uma nutricionista no grupo. Então, come maçã ou não come maçã? Não sei mais. De tanta informação, tá? Deixo para vocês aqui uma pesquisa que foi feita em 2016, lá em Chicago. E essa pesquisa, ela acompanhou, fez uma checagem aí com 205 pessoas, e ela identificou que resistir a tentações de Facebook, de Twitter, é mais difícil do que dizer não ao álcool e ao cigarro, por exemplo. E por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque a gente está falando de entrada no mercado de trabalho. E para isso a gente precisa se mexer. Para isso a gente precisa levantar e fazer alguma coisa. Não só esperar que a universidade nos entregue tudo em mãos. E cuidado para que a gente não invista, nem vou dizer perca, mas invista todo o nosso tempo aonde? Nas redes sociais. Rolando o feed. Até trouxe aqui também mais um dado, que a compulsão de passar o feed assimila a própria compulsão da roleta de 1 mil. Ou seja, é algo importantíssimo. Então, às vezes a gente está em aula, não, professor, estou prestando atenção, mas estou ali, ó. Estou ali na aula o tempo todo e não está assimilando o conteúdo que talvez seria o mais interessante de vocês assimilarem, tá? Então, pontos importantes que a gente viu até agora, para a gente ir caminhando para o final. Ah, você está por fora. Ah, você não está fazendo nada. Cuidado. Cuidado com isso. A notícia, pessoal, é perecível. Você lê uma notícia hoje, 15 minutos depois ela já está antiga. Você já precisa de uma notícia nova. E cuidado com esse sistema que a gente vive de produtividade, tem que fazer, que se engole a gente de uma forma que a gente nem consegue produzir direito. E aí você perde sua referência, sua identidade. Então, se vocês querem pensar a carreira, coloquem em prática todas essas estratégias que eu trouxe para vocês e coloquem, não só em prática, mas que realmente avaliem se vale a pena. Né? E eu trago aqui uma tradução para vocês do Early Adopter, que é aqueles que
sempre querem estar adotando algo inicial. Surgir algo no mercado, eu quero. Surgir algo no mercado, eu quero. E isso é uma preocupação, porque o apressado nos envolve o quê? Ansiedade, afobação, uma aprovação do outro intensa, uma falta de planejamento. E isso impacta a carreira de vocês. Então, cuidado, vão com calma. Que bom que vocês têm aqui um apoio à permanência, para que vocês não finalizem o curso sem nenhum apoio, ou pior, que não finalizem o curso de vocês, tá bom? E aí, eu deixo aqui um que fazer, então, que é um exercício. Eu não vou trazer isso de uma forma bem detalhada, nem temos tempo para isso, mas eu vou passar esses slides para a Marilda e ela pode compartilhar com vocês para quem quiser. Então, esses slides são para vocês fazerem esses exercícios depois. Não dá tempo da gente fazer aqui. Que é um exercício sobre gerenciamento do tempo. É muito importante vocês aprenderem a gerenciar o tempo, seja durante a graduação e seja nessa fase de transição para o mercado. E seja também para quem já transitou para o mercado, que a gente mesmo, né, marido? A gente já está na área, a gente aprende ainda também o tempo todo a gerenciar melhor o nosso tempo. Que é o exercício de colocar os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que eu já tinha falado para vocês. Então, vocês vão fazer isso depois, sozinhos. Peguem o papel. Ah, Luara, não sou do papel, não gosto do papel. Então, vai no celular, no bloco de notas. Ah, não gosto do bloco de notas. Então, vai na sua agenda. Onde for melhor para você, não importa o recurso. E anotem ali os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Pelo menos 3 objetivos de curto prazo. O que é curto prazo? Ali em 1 ano, até o final do ano que vem no máximo. Médio prazo, uns 2 anos. Longo prazo, 5 a 10. Eu sei que é muito difícil fazer o 10, então eu gosto de trabalhar com 5. Daqui 5 anos. Estamos em 2024, 2029. O que você quer? O que você quer para sua vida, para sua carreira? Luara, não sei, não tem a mínima ideia. Então, busca ajuda para você ter essa mínima ideia. Porque continuar sem a mínima ideia vai ser muito difícil de que você alcance cada um desses objetivos, tá? Outro exercício é começar a refletir. Refletir porque esse é um exercício engraçado, que é de reflexão mesmo, que é de vocês pensarem, né? Esse é um estudo bacana que falavam que quando a gente tinha 20 anos, a gente se incomoda demais do que as pessoas falam. A gente se incomoda. Esse 20 aí pode cair para 18, para 17, para 15. Aí no 30 a gente já não incomoda tanto. Aí chega no 40 a gente descobre que, na verdade, ninguém estava nem falando da gente. Então, cuidado com que você se incomoda demais. Cuidado com você orientar todas as suas escolhas com base em algo que nem te representa, que nem é o que você quer. É claro que a gente vai fazer, sim, uma ponderação do que tem no mercado, do que tem de mais oportunidade, mas cuidado um pouco com as influências, tá? E o outro exercício aqui é um exemplo de um currículo, tá? Que eu vou mandar também para vocês. Vou mandar para a Marilda um exemplo de um currículo. Ah, Luara, eu tenho aquele currículo, o currículo faço no Canva e Photoshop, vários currículos super bonitos, coloridos, legais. Porém, eu já trabalhei com recrutamento e seleção, sou adepta ao bom e velho Word, branco e preto currículo. Então, vou mandar para vocês um exemplo e vocês adaptam a forma como achar melhor, que são de pontos importantes que tem que ter no currículo de vocês. Por exemplo, o nome de vocês é óbvio, né? Mas é um contato. Tem gente que coloca 2, 3 telefones de contato achando que isso vai ajudar e às vezes atrapalha, porque o recrutador ele não tem muito tempo. Então, ele liga para um telefone que a tua avó atende, ela não consegue te passar um recado, e outro telefone que não funciona, e enfim, aí até chegar no teu. Então, coisas mínimas assim, eu vou passar também exemplo para vocês, tá? Para vocês colocarem na qualificação, para vocês colocarem na experiência profissional. E esse outro exercício, que é a pizza da estrutura de vida, nessa hora de almoço, ver uma pizza dessa, que beleza. Que é um exercício também muito bacana, que vocês podem fazer.
Pessoal, qualquer dúvida também podem falar comigo ou com a Marilda, ela tem meu contato direto, que é vocês fazerem um exercício sobre papéis de vida. Aqui são só alguns exemplos de papéis de vida. Filho, estudante, cidadão, trabalhador. E tem outros papéis que às vezes você exerce e nem estão aqui. Aqui é só um exemplo. Mas qual é a grande ideia? É você conseguir delimitar o teu tempo e representar, assim como fatias de pizza mesmo, o tempo que você efetivamente utiliza desempenhando cada um dos papéis. E aqui você vai se assustar, porque você vai ver que você não desempenha só o papel de estudante. E às vezes a gente se cobra tanto em fazer tantas coisas como estudante, mas às vezes você não é só estudante. Você é estudante, você é filho, você é pai, você é neto, você tem tantas outras coisas que aqui é uma forma de você aprender a gerenciar o seu tempo pensando nos papéis. E aí são 3 exercícios em um, que é o primeiro você vai representar aqui o tempo que você efetivamente utiliza desempenhando esses papéis. Depois, você vai representar o quanto cada um desses papéis é importante para definir quem é. Então, às vezes, você gasta ali 80% do seu tempo desempenhando o papel que, em grau de importância, ele nem é tão importante para definir quem você é. E às vezes você desempenha porque você precisa, então você busca estratégias de como você pode minimizar esse tempo dedicado a esse papel, tá? E por fim, é a estrutura ideal da sua vida. É óbvio que eu não vou ser aqui uma idealista, otimista demais, dizer que aqui você vai botar a estrutura ideal e vai ser ela que vai ser a sua estrutura pro resto da vida. Não é. Mas é você ter uma representação mínima do que seria uma estrutura ideal em termos de tempo, de gerenciar a quantidade de tempo para cada uma dessas áreas da sua vida. Beleza, pessoal? Então, vou finalizando por aqui a minha fala, com uma frase importante para vocês também, que é: faça as pazes com o tempo. Faça as pazes com o tempo e tenha maior produtividade na área de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma ideia? Marilda ou pessoal? Muito bom, Luara, muito bom te ouvir, muito bom ir acompanhando aí o raciocínio, as informações que você foi colocando aqui para a gente. Acho que certamente vai colaborar muito aí para se pensar na questão das escolhas, né, na questão da própria trajetória na universidade e como que a gente pode ter um aproveitamento melhor a partir dessas informações, né, desconstruir aí algumas ideias, repensar em outras. Então, eu gostaria de abrir aqui o debate, vocês podem ficar muito à vontade em colocar perguntas, comentários, esse é um espaço para isso mesmo, para que a gente possa refletir, trocar informações, ter olhares diferentes. Então, quem quiser escrever no chat, pode escrever, quem quiser levantar a mãozinha também, a gente abre aqui. E eu vi que o Abraão já colocou 2 perguntas aqui para a Luara. Ele pergunta assim: Luara, é possível destacar competências profissionais sem ter experiência profissional? Sem ter experiências profissionais? E a outra pergunta é: como o acadêmico pode relacionar a sua carreira com as experiências indústrias que ainda não tem? Ótimo, ótima pergunta, Abraão, ótima pergunta. Sim, primeiro é entender o que é competência profissional, o que é experiência profissional. Experiência profissional, tudo aquilo que você experienciou como um profissional. E aí, não só depois da graduação, tá? Durante o estágio, você é um profissional ali, um estagiário, ou pelo menos deveria ser, né? A gente sabe que tem muito estágio que acaba colocando estagiário para ficar só organizando gaveta, que não é o caso. Mas você destaca a competência profissional, tudo aquilo que você tem como competência, habilidade, que é sua. Sabe aquilo, Abraão, que todo mundo acaba te pedindo para fazer? E você percebe que dentro da sua casa ou em outros espaços, tu pede ao Abraão que isso aí ele faz. Essa parte aí, Abraão, você fica responsável por essa parte aí. Isso já é um sinal de que você tem essa competência desenvolvida, porque até as outras pessoas estão percebendo que você tem essa competência, que você é bom nisso. Então, em linhas gerais, no que você é bom? O que você faz de bem? Ai, Luara, cara, falar, eu falo bem.
Eu converso bem com as pessoas. Geralmente, quando eu estou falando, as pessoas prestam atenção. Isso é uma competência profissional que você desenvolveu. Ah, mas eu não tenho experiência como um comunicador, por exemplo. Não tem problema. Então, competência profissional é uma coisa. Competência de trabalho em equipe, competência de gerenciamento de tempo, competência de trabalhar sob pressão, mesmo sem ter uma experiência profissional para comprovar em carteira assinada ou em algum outro tipo de comprovação para o teu currículo, tá bom? A outra pergunta, deixa eu subir aqui para eu ler de novo. Como um acadêmico pode relacionar a sua carreira com experiências industriais, no caso, que ainda não tem? Ok. Você ainda não tem aquelas competências industriais, não tem aquelas competências daquelas empresas que você gostaria de trabalhar. A primeira dica é: tente tê-las. Como? Vá lá, se candidata para um trabalho voluntário. Vá lá, se candidata como um estágio. Eu tenho um monte de relatos com isso. De novo, é aquele caso que parece um clichê de vou lá, vai me receber. Gente, pensa, mão de obra qualificada e de graça. A pessoa só não vai te receber se realmente ela puder. Mas você é bom, você está estudando, você está ali, você quer trabalhar, você quer de graça, por que não? Então, busque ter. Lara, já passou, não tem como ter, e agora? Busque o networking com pessoas que estão lá. LinkedIn é muito bom para isso, tá? A gente não ganha nada do LinkedIn, não sou patrocinada para nada, mas é um bom local, porque lá você consegue ver pessoas que trabalham na empresa que você gostaria de atuar. Então, você pode conversar com essas pessoas e perguntar como elas entraram ali, o que é que eles mais valorizam naquela empresa. Dá uma olhada também, pessoal, no site das empresas. O que eles têm como missão, visão, valores? Às vezes a pessoa vai para uma entrevista, mesmo sem ter uma experiência no currículo, mas não conhece minimamente nem a missão, a visão daquela empresa. Então, você já pode afunilar a sua fala, dizendo que você não tem aquela experiência técnica, mas você conhece o que a empresa valoriza e tem se preparado para isso. Um bom exemplo é o meu. Quando eu fui ser coordenadora do curso de graduação em psicologia, eu não tinha experiência nenhuma como coordenadora. Na verdade, não tinha nem experiência como professora de graduação. E aí eu fui para a entrevista e fui muito clara. Eu falei para o diretor do campus, e eu falei para ele, olha, eu não tenho experiência nenhuma com coordenação, não tenho experiência com gestão, com cargos de liderança, mas eu tenho muita vontade de aprender e ser uma das melhores gestoras que você já teve aqui. Aí deixou isso ousado. O que é isso? É uma competência. Então, eu tenho uma competência de aprendizado, de querer aprender mais, de me disponibilizar para isso. E ele viu isso como o mais valoroso do que a outra candidata que tinha uma outra experiência de gestão, acho que de 2 anos, em um outro campo, né, em um outro local. E ele apostou em mim. Então, pense nisso, em como você pode coadunar essas duas coisas, mesmo que não tenha essa experiência em carteira. Estou vendo aqui uma outra pergunta do Fábio. As habilidades ou experiências que não possuem um meio de comprovar por certificado e tal, vale a pena mesmo pôr no currículo? As empresas ligam nisso? Sim, importante. Experiência não, experiência comprova. Experiência você tem que comprovar. Experiência profissional, um projeto XYZ. Porque assim, eu vejo as pessoas colocando experiência só empresa X de tanto a tantos anos e o cargo e função. Não, experiências que você teve nos seus projetos durante a graduação, experiências de estágio, tudo isso tem certificado, experiência na iniciação científica, experiências de outros projetos que o próprio professor leva vocês vão a campo, ações sociais, ações de campo, tudo isso é experiência e tem certificado. Se não tem, você vai ter o certificado na universidade. Ou se você não está na universidade, Luara, eu tive uma experiência de dar uma palestra, sei lá, em um local que eu tenho conhecido e dei uma palestra lá sobre isso. Posso colocar no meu currículo? Pode. Pede a eles uma declaração. Às vezes o local não vai te dar um certificado reconhecido pelo MEC, mas tem uma declaração de que você foi e fez. Habilidades, não tem nenhum certificado que te comprove uma habilidade, a não ser que seja técnica. Então, por exemplo, habilidade de uma linguagem de programação específica da área. É claro que você tem que ter um certificado para aquilo, porque
Você pode ser, sim, um autodidata e aprender sozinho, mas você tem que ter um certificado. Gente, hoje, isso não é um problema. Às vezes você sabe fazer uma coisa, tem um certificado de um curso que você faz online, rápido, cursinhos de 3 meses, cursinhos de 1 mês e meio. Lá fora, então, em outros países, tem cursinhos, de vezes, de verão. Cursinhos de verão que você sai com certificado internacional. Então, põe sim no currículo. E se tem alguma coisa que você fez e não tem o certificado, então não coloca no teu currículo, mas fale isso na sua entrevista ou coloque explicando isso, que foi realizado no tempo tal e tal, mas que não há um documento comprobatório. O que eu acho muito difícil, tá, Fábio? Não é impossível, não, que nada aqui é impossível, mas acho muito difícil você fazer qualquer tipo de formação, mesmo que mínima, mesmo que de curta duração, workshop, até esse webinário. A própria Marilda falou no início que vai ter um documento para vocês. Esse é um webinário que te habilita quê? A repensar carreira, a repensar gestão de tempo, a pensar formação profissional, transição. Isso entraria no currículo de vocês e tem um documento que comprova que você participou de uma sessão como essa. De uma sessão que te ajuda a pensar suas próprias habilidades e habilidades que você pode aplicar no mundo do trabalho. Beleza? Acho que o Abraão colocou aqui novamente a mesma pergunta. Eu acho que ele Está bem, só obrigada. repetiu, Repetiu. corrigindo aqui a palavra industriais. Sim, não, tá ótimo. Eu E acho que aí, pessoal, mais uma é, coisa? acho que é importante dar ênfase a essa sua fala, Luara, né? Porque acho que essa seja, né, a principal dificuldade dos estudantes de graduação, quando eles olham para um papel, né, que precisa ser elaborado aí um currículo, né, e começam a se questionar o que colocar lá, né. Então, todas essas ações, todas essas atividades desenvolvidas, curriculares, extracurriculares, de repente participou de um grupo de estudo, não necessariamente foi uma iniciação científica, ou participou de algum evento aqui na Unicamp, nós temos aqui a Bolsa Papi, por exemplo, né, que é uma bolsa para estudantes que participam na organização dos Legal. eventos, tem Ótimo. as atividades de extensão, então acho que é importante explorar, né, e fazer uma retrospectiva de todas essas ações que vocês participaram, né, ou para aqueles que estão no início ou no meio do curso ainda podem participar para poder agregar aí a sua formação. Ótimo. E aqui, pessoal, na DEAP, em especial, a gente tem algumas atividades de apoio, né? Eu acho que foi um levantamento aí durante a fala da Luara. Nós temos aqui o setor da orientação educacional, que vocês podem solicitar um atendimento individual, pelo e-mail, já vou colocar aqui o e-mail para vocês, mas nós também desenvolvemos as oficinas sobre currículo, sobre entrevista, sobre dinâmicas de grupo, temos aí também a plataforma de carreira recentemente inaugurada, que é uma forma, assim, de vocês também cadastrarem o currículo de vocês lá, e lá acaba sendo um espaço em que as empresas que são parceiras conveniadas aqui da Unicamp, já por meio dos estágios que são divulgados, poderem encontrar estudantes para vagas tanto de estágio, vaga efetiva, vagas de trainee. Então, acho que é importante a gente divulgar todas essas informações, vocês saberem, poderem explorar e colocarem aí, né, para os colegas de vocês, porque pode ser útil, em algum momento. Que ótimo. Então, Até coloquei aqui meu Instagram também, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar diretamente comigo, estou à disposição. E excelente a sua fala, Marilda, assim, só complementando, o aluno entender que às vezes ele vai pensar que vou participar desse projeto de extensão, não vai mudar nada, não vou ter experiência no mercado. Vai sim. São esses projetos que muitas das vezes são os que vão entrar no currículo de vocês, para não ficar aquele currículo só com o nome de vocês e a graduação, tá? Tudo isso entra e entra mesmo, não é brincadeira, não, é assim. Esse exemplo que ela falou, então, de organização de eventos, olha que coisa bacana.
o quanto que fala sobre uma pessoa quando ela consegue organizar um evento. Então, aproveitem as oportunidades que a própria Unicamp está dando para vocês. E, mais uma vez, agradeço demais. Foi ótimo conversar com vocês. Espero que tenha agregado. Se uma ou duas coisinhas fizerem a diferença, para mim, eu já estou super satisfeita. Tá ótimo, Luara. Nós que agradecemos você pela disponibilidade, pelo interesse em contribuir conosco nessa discussão. Tenho certeza aqui que o pessoal vai repensar, né, no seu planejamento de carreira, que eu acho que essa é uma das nossas missões aqui também em relação à área. Então, pessoal, se alguém mais gostaria de comentar, perguntar, olha, o pessoal aqui agradecendo você também, o Obrigada. Abraão, o Gabriel, Daniel. Obrigada. E fico à disposição, Marilda, para mais e mais parcerias. Ótimo, temos muito trabalho pela frente, Luara. E estando aqui em Campinas, pode fazer uma visita aqui na Unicamp para a gente se conhecer melhor, você conhecer aqui um pouco das nossas ações. E estamos Quero aí. sim. Quero sim. E Tá, vou passar o material para você, tá? tá ótimo. Obrigada. Pessoal, muito Um obrigada, boa beijo. Tchau, semana. tchau. Para Tchauzinho vocês para também. vocês.